Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Pessoal, é o seguinte, não sei se vai entrar mais alguém aí, mas a gente vai... Vou falar para vocês sobre indicadores de desempenho de RH hoje, tá? Talvez até sirva para colocar em algum trabalho de TCC aí. É bem legal. Tem que... Não sei se vocês conhecem. Como as empresas medem algumas, algumas situações dentro do RH. E aí, taxa de rotatividade, né? Quem entra e quem sai. Então, existe aí alguns índices para cálculo para essa finalidade, tá? É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Aproveitando também a oportunidade, eu preciso lançar as notas de tanto dessa disciplina quanto de TCC nessa primeira rodada nossa aí, né, que encerra aí o primeiro bimestre prolongado, né, praticamente, de fevereiro a maio, né, um bimestre diferente deste semestre. E aí, como vai ter uma outra nota aí para final de junho, sei lá, começo de julho, então eu vou lançar para vocês aí nota entre B e MB, tá? Vou lançar notas abaixo do que isso, tanto numa disciplina quanto na outra, tá bom? Então, já estou até explicando aí para todos, para facilitar aí para vocês também entenderem aí porque ficaram com B ou ficaram com MB. Não vai ter nota R em nenhuma das duas matérias e muito menos nota I, tá bom? Então é isso que a gente vai estar atribuindo aí para vocês ficarem. Depois eu faço o ajuste aí na segunda etapa, tá? Então vamos lá. Não sei quantas pessoas tem aí, mas vamos dar início aí. Bom, indicadores de recursos humanos. Trabalhar com métricas no RH tornou-se algo indispensável para qualquer tipo de negócio. O motivo disso é bem simples e claro. As empresas e organizações dependem das pessoas para que suas operações possam funcionar da melhor forma possível. Então aí o RH, para que todo mundo trabalhe de forma motivada aí, como é algum dos trabalhos aí de TCC de vocês, precisa estipular métricas no RH. O que é métricas? Medidores de como que eu devo trabalhar com as pessoas nas organizações. Por que nós trabalhamos? Quem responde isso para mim? Fácil a resposta, hein?
Por que que a gente trabalha? Pra ter dinheiro? Para ter dinheiro. O que que as pessoas buscam nas empresas? Retorno. Que retorno é esse? Muito obrigado, você realmente é um excelente profissional. É isso? É isso que as pessoas buscam? Acredito que não só isso, né? O que que as pessoas buscam? O que que as pessoas buscam? Todas as pessoas que trabalham buscam isso aqui, ó. Dinheiro. Então, para você diferenciar salário, para você diferenciar prêmios, metas, bonificações, você precisa estipular, aqui nós chamamos de indicadores, mas pode ser estipulado também métricas, ou seja, formas de medir como que eu devo pagar as pessoas, por responsabilidade, por entrega de atividade, por cumprimento de horário. Um momentinho só, vamos ver se vocês conseguem me ouvir, qualidade da chamada. Estão me ouvindo? Sim. Ah, não, porque deu uma paradinha aqui na internet. Então, o RH precisa estipular aí formas de medir como que eu faço para remunerar meus funcionários, meus colaboradores. Tá? É preciso, então, ampliar o horizonte e começar a olhar para os aspectos que vão muito além do marketing, de vendas e produto. Quando se trata de gestão de pessoas, medir o resultado, quando se fala de pessoas, gestão de pessoas, medir resultados também é importante para saber o planejamento, se o planejamento está sendo cumprido. Então, as pessoas buscam o que na empresa? Buscam satisfação profissional, mas todas estão ali por causa do dinheiro. Quanto mais você ganha, não é que mais você gasta, não é isso. Quanto mais você ganha, mais você quer ganhar. Né? Então, nas empresas é assim. Se você tem um cargo lá, trabalha lá 2 anos numa empresa, pô, já faz 2 anos que eu faço a mesma coisa, já conheço tudo isso aqui, estou precisando subir de cargo, preciso ganhar mais, enfim. Né? E aí, para você chegar nesse patamar, o RH precisa ter métricas, precisa ter indicadores para fazer com que você possa ser promovido, que você possa subir de cargo. Então vamos lá. Além disso, olhar para os indicadores é essencial para saber se as mudanças precisam ser feitas para alcançar objetivos do negócio. Então, como que o RH estipula indicadores para saber se está indo bem ou se está indo mal? Se todo o objetivo das pessoas na organização é ganhar dinheiro, né? Então eu preciso verificar quais os indicadores mais apropriados para o meu negócio. Como que eu devo desenvolver para traçar um plano para que todos os meus colaboradores fiquem satisfeitos, né? Todos é muito relativo, né? Porque não vou agradar a todos, mas esse todos que eu estou me referindo é a maioria. É papel do gestor de recursos humanos trabalhar em favor da qualidade de vida dos profissionais. Aqui, ó. TCC de qualidade de vida. Qualidade de vida dos profissionais. Equilibrando a necessidade do time com as demandas da organização. Então, quais as necessidades que eu tenho? Grupo, equipe, com as demandas da organização. O que é a demanda da organização? Será que a empresa está me dando o suporte necessário para desenvolver as minhas atividades? Né? Então, essas são as demandas da organização. E isso é papel do gestor de RH. Então, o gestor de RH deve se preocupar com isso. Já ouviram falar desse QPIs aí? Nas empresas é chamado de KPIs. Tá? Com o apoio de KPIs, é possível ter uma visão mais precisa das variáveis e cumprir a missão do RH com mais eficácia. Então, KPIs nada mais é que indicadores ou métricas para eu saber como que eu devo desenvolver naquela empresa. Uma métrica que é desenvolvida numa empresa A, eu posso aplicar na empresa B? Pode, só que tem que ver qual é a necessidade daquela organização. O que são métricas de RH?
também chamado de KPIs, Key Performance Indicators, em português, indicadores-chave de desempenho. As métricas do RH são indicadores utilizados no conhecimento estratégico do empreendimento. Como que a empresa estipula, então, esses indicadores-chave de desempenho? Como que vocês acham que ela estipula isso? Com base em que ela estipula isso? Pesquisa? Pode até ser com pesquisa, mas isso tem que estar alinhado com quem? Primeiramente, esses indicadores de desempenho. Por exemplo, quem trabalha com como é que chama lá? Atendimento ao cliente por telefone. É um tipo de segmento, né? Um segmento de empresa. É o mesmo, o índice que eu utilizar nessa empresa que faz atendimento de clientes por telefone. Eu posso usar esse mesmo indicador para um restaurante? Não. Eu acho que esses indicadores tem que ser de acordo com o ramo da empresa. Entendeu? Cada empresa tem seu jeito, né, de segmento. Então, não dá para você usar em uma coisa que é totalmente diferente em outra empresa, entendeu? Exatamente. Muito bem. Muito bem. Agora, como que eu estipulo indicadores de desempenho? Eu tenho que me basear em quê? Posso me basear em pesquisa, mas ele não é o suficiente. Eu preciso estar alinhado com quem? Precisa estar alinhado com o planejamento estratégico da empresa. O que é o planejamento estratégico? Oi? Visão, design de valores. Isso, exatamente. Precisa estar alinhado com o planejamento estratégico do empreendimento, que é a missão, visão e valores. Aí eu desenvolvo meu indicador, a minha métrica de desempenho. Eles se caracterizam por serem empregados na tomada de decisão com base em dados mensuráveis e confiáveis, além de serem fáceis de entender e passarem uma compreensão objetiva do negócio. Então, com base naquilo que a empresa trabalha, com base naquilo que a empresa desenvolve, que é o exemplo aí do atendimento do call center, é um tipo de desempenho. O atendimento no restaurante é outro tipo de desempenho, né? Então, baseado na missão e visão e valores que a empresa possui, é que eu vou estipular os meus indicadores-chave de desempenho. Além disso, os KPIs devem servir como insumos para práticas de plano ou plano de ações. Então, às vezes, para você desenvolver um funcionário, você vai estipular para ele métricas de RH, que ninguém usa métricas, a maioria usa. Nas grandes empresas, o nome disso é KPIs. Então, quando vocês ouvirem falar disso aí, nossa, KPIs, o que é isso? Meu Deus do céu. Nada mais é que indicadores chaves de desempenho, tá? Ou então somente indicadores de desempenho, não precisa nem colocar chave no meio. Então, as grandes empresas gostam muito da palavra em inglês, que é o KPI. E algumas outras empresas de pequeno e médio porte já falam indicadores. Mas é tudo a mesma coisa. Tá? Indicadores-chave de desempenho, KPIs ou métricas de RH são tudo relacionado com avaliação da pessoa. Outra característica importante dos indicadores é que eles se adaptam às particularidades de cada negócio. Então, dependendo de cada negócio, é feito o indicador específico. Professor, mas eu posso mudar esse indicador aí no decorrer do mês, da avaliação dos colaboradores? Pode, porque isso é uma prática do RH, né? Do RH da empresa da qual você está. A empresa que vai estipular aí o que ela quer fazer de melhor para avaliar os seus funcionários. Então, as principais métricas do RH o primeiro, indicador de absenteísmo. Vocês sabem o que é isso? Tipo, o tanto de pessoas que saíram com casos de doença, com problemas de saúde. Foi isso? Eu não estou conseguindo te ouvir direito.
Eu acho que é um indicador que vê quantas pessoas tiveram esse tipo de licença por motivos de saúde dentro da empresa. Vê se você escreve, porque eu não consigo ouvir. Fica meio ruim a sua fala. Escreve aí no chat que eu consigo tentar pegar, ver se você está acertando aí o que você falou. Não sei se é a minha internet ou é a sua que está inconsistente. Deixa eu ver aqui. Mostra o tanto de pessoas que perderam licença por motivos de saúde. Pode ser sim, pode ser isso também. Pode ser por licença de saúde, por falta, por atraso, tudo esses... Por ausência de alguma coisa no trabalho, pode ser medido por esse indicador, sim. É isso aí. Então, vamos lá. O absenteísmo é a ausência dos colaboradores da empresa. A importância desse indicador está na questão de entender como anda o seu clima organizacional. Então veja só como que é importante saber isso, né? Por que os colaboradores têm ausência? Qual o motivo de ausência de colaborador no local de trabalho? Tem N fatores, N fatores. Pode ser problema pessoal, pode ter acordado atrasado, pode ser porque o chefe me enche o saco, pode ser porque é exaustivo a quantidade de trabalho, pode ser que eu trabalhe numa coisa que eu não gosto, pode ser que meu chefe me fica pegando muito no meu pé e não pega no pé da outra pessoa, pode ser porque eu ganho pouco, pode ser que eu faça uma coisa que eu não gostaria de estar fazendo, pode ser que a cadeira que eu estou usando não é adequada para a minha atividade, pode ser que eu trabalho muito tempo em pé e gostaria de trabalhar sentado, pode ser que eu trabalhava sentado e gostaria de... Então, tem diversos motivos de saber por que os colaboradores têm ausência na empresa, tá? É difícil mensurar isso, porque tem N, né? Que compreender melhor quais são os motivos e as justificativas para que o colaborador falte em um dia de trabalho. Claro que se você faltar muito, você vai ter aquele convite especial, né, de se retirar da empresa. Isso é o que geralmente as empresas fazem. Algumas dão cartão amarelo, outras já expulsa direto, né? O cartão amarelo é a advertência. Por que que tá acontecendo que você não veio ontem? Você não me falou nada, não me mandou uma mensagem? Ah, não, é que eu estava sem celular. Ah, que meu celular ficou na casa da minha sogra, da minha mãe, da meu avó. Eu não tenho celular, né? Então, é aquele motivo de faltas que às vezes o colaborador falta e não avisa, né? Ou se avisa também, é só para dar uma satisfação. Pode ser verdade, como pode ser mentira, né? Então, puta, hoje é segunda-feira, mas tá mal frio, eu vou ter que sair. Puta, eu vou dar uma desculpa aí. Putz, fulano de tal faz a minha hoje. Vou falar pro meu chefe que eu tô doente e vou no médico pegar um atestado. Sei lá, coisas desse tipo, né? Então, a empresa precisa ter uma métrica, uma forma de medir isso. Por que está acontecendo isso com tanta frequência? Por isso que, com relação a atestado médico, algumas empresas fazem muita burocracia para aceitar, para evitar que esse índice seja muito alto. Para calcular o índice, utilize a fórmula que é aplicada para cada membro da equipe. Então, eles vão pegar o quê? As horas perdidas, dividido por horas trabalhadas mais horas perdidas, vezes 100. Só um pouquinho, gente. O que vocês falaram, gente? Então, ó, se a empresa quiser saber aí a quantidade de horas de absenteísmo, tem que pegar as horas perdidas. Alguém tem que ficar fazendo esse controle, tá?
dividir por horas trabalhadas mais horas perdidas, multiplicar por 100 para chegar ao percentual, tá? Ah, professor, o que a empresa vai... Que decisão que a empresa pode tomar com relação a isso? Verificar verificar em percentual qual é a quantidade mês de ausência de colaboradores na empresa. E aí tentar atingir o porquê que isso está acontecendo. Porque se a pessoa está ausente da empresa, tem algum motivo, seja ele qual for, dentro de todos esses que eu citei para vocês. Ou outros que eu não citei, que eu não lembrei aqui agora. Tá? Então, qual que é o objetivo disso? É evitar que tenha ausência de colaboradores na empresa. Em empresas grandes, tem muito assim, o cara fala que vai para uma reunião fora da empresa. Aí o cara sai tipo 11 horas da manhã, vai para a reunião, só que a reunião acaba às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde o cara vai embora para casa. O cara não volta para o local dele de trabalho. E aí faz com que a empresa vai ter que medir isso. Se ela achar, pô, mas a empresa a aula 15, por que o fulano de tal não voltou? Ah, não, porque ele mora longe, que não sei o que, ele já foi para casa. Tá bom, vai fazendo uma vez isso, uma vez outra, né? Então não vamos fazer mais reunião, vamos fazer reunião agora com essa modalidade que aconteceu aqui, né? De saber que podemos fazer reunião desta forma. Por que as empresas têm que ficar gastando dinheiro com táxi, com locomoção, de um prédio para o outro, de uma unidade para outra, sabendo que você pode reunir numa sala ou mesmo no seu local de trabalho? Às vezes o seu local de trabalho não dá, né? Porque você está no meio de um monte de gente, mas numa reunião, numa sala específica, você vai para uma sala e faz uma reunião à distância. Todo mundo se conecta pelo computador e discute o assunto que precisa discutir, tá? Então essa é uma das coisas importantes aí que... Bom, vamos para outra. Falando ainda do absenteísmo, é levado para a gestão. Ele pode indicar diversos problemas, como falhas no processo de integração, sobrecarga de trabalho, dificuldade de relacionamento entre profissionais, doenças ocupacionais, conflitos com a liderança, desmotivação, falta de comprometimento e diversos outros fatores, né? Então, tem N itens que você pode destacar como problema para você tratar dentro do indicador. Controlar como anda a pontualidade dos colaboradores pode gerar um entendimento interessante sobre o engajamento das equipes de trabalho e na maneira como isso impacta os resultados e o lucro da empresa. Bom, eu não posso ter ausência de pessoas, né? Pontualidade também não pode ser também ferro e fogo, né? Principalmente agora, né, com o retorno das atividades. Deixa eu mudar minha... Um momentinho só, gente. Um momentinho só, gente. Eu já continuo, tá?
Gente, estou tentando voltar, é que eu estou passando um momento um pouco delicado aí. Meu pai está internado na UTI. Ele teve um infarto há uns 15 dias atrás e ele foi hospitalizado de uma forma muito rápida. E aí, ao ser hospitalizado, ele teve que fazer uma cirurgia no coração. E após a cirurgia, até que a cirurgia foi boa, mas logo após a cirurgia ele pegou uma pneumonia. E aí ele está internado em Jundiaí. Eu estive lá hoje de manhã, mas a situação não está nada boa. E aí, estou aqui conversando com a minha irmã aqui no WhatsApp, porque a situação tá um pouco crítica, é por isso que eu me ausentei aí, esse momento difícil aí que eu estou passando, tá? Então é só para dar uma posição para vocês aí no meio da aula do que está acontecendo. Peço desculpas, mas é uma situação difícil. Bom, vocês estão me ouvindo? Eu vou tentar trocar a internet aqui. Troquei o ponto da internet aí para ver se vocês conseguem me ouvir. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Vamos dar continuidade aqui. Desculpa aí dessa parada aí. Obrigado, gente. Obrigado. Desculpa aí o desabafo aí, mas é só para posicionar vocês aí, porque eu tive que me ausentar uns minutinhos. Bom, falei do absentismo. Não, peraí. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu já expliquei para vocês. Bem. Tá. Então, algumas empresas procuram aí controlar como anda a pontualidade dos colaboradores. Pode gerar um entendimento interessante sobre o engajamento das equipes.
e a maneira como isso impacta nos resultados e lucro da empresa, né? Então, por isso que é importante verificar esse índice aí, porque eu não posso ter gente que não quer trabalhar para mim. Considerando os fatores mais importantes, né, um dos indicadores importantes do RH, o absenteísmo é capaz de medir as taxas de ausência dos colaboradores e relatar os reais motivos das faltas ou atrasos, né? O absenteísmo pode estar ligado às condições de trabalho, como a ergonomia oferecidas pela empresa. A ergonomia é a forma com que a pessoa está situada dentro da empresa, tá? Aqui entra cadeira, entra mesa, entra computador, tamanho, altura, reflexo do computador, a pessoa usa óculos, se não usa, se a perna fica pendurada na cadeira, se não fica, se tem apoio para as pernas, se não tem, se o mouse fica muito alto, se fica muito baixo, se tem aquele pé de mouse, se não tem, se o mouse é adequado, se não é adequado. Então entra toda essa parte de ergonomia, até a parte de ventilação, tá? Carpete, tudo isso faz parte da ergonomia e isso também pode causar problemas aí quanto ao absenteísmo, tá? Problemas pessoais, né? Então problemas pessoais também tem bastante reflexo no ambiente de trabalho. Conflito com colegas, né? Às vezes eu não gosto de tal pessoa, mas eu tenho que trabalhar com ele, né? No passado, em algum momento, houve uma discussão e aí você tem que aturar aquela pessoa porque ela faz parte da sua equipe, né? E às vezes existe brigas externas, né? Por N motivos, seja ele qual for, pessoal ou impessoal, né? Ou seja, conflitos de trabalho e às vezes conflitos pessoais mesmo, porque não topo tal pessoa, né? Porém, vocês trabalham na mesma equipe e os gestores têm que se preocupar com esta relação e isso pode ocasionar ausência no trabalho, tá? Ou às vezes a ausência do trabalho pode ser em decorrência de gestores, né? Então, também, às vezes você tem um chefe que, putz, é só por Deus mesmo, né? Não sei se alguém já trabalhou com gente assim, mas é horrível, porque você passa a maior parte do seu tempo dentro da empresa, exceto agora nesse momento que nós estamos passando, mas na sua linha geral você passa uma parte boa da sua vida dentro da empresa, se dedicando a ela da melhor forma possível. E aí, diante disso, você não tem um bom relacionamento com o seu gestor, né? Isso ocasiona desmotivação e vontade de não ir trabalhar. Endividamento, né? Quando a pessoa está muito endividada, também causa problemas de ausência no trabalho. Ou então dependência química, aquelas pessoas que têm problemas de dependência química, não necessariamente seja só droga, tá? Não estou falando só de droga não, mas pode ser qualquer outra coisa também, tá? Bom, o que mais? Nesse sentido, por meio desse KPI, a gestão da empresa poderá encontrar um ponto de atenção para os profissionais que têm dificuldade em relação ao comprometimento com o trabalho. Então, através desse indicador, a empresa consegue detectar aí um ponto de atenção e verificar qual é a dificuldade maior para que essas pessoas se comprometam com o trabalho. Porque às vezes o profissional é bom, mas ele tem alguma coisa que ocasiona a ausência dele no trabalho. E se a empresa realmente sentir a necessidade desse profissional, ela vai tentar ver e trabalhar essa dificuldade dele. Se não for assim, é uma pessoa que eu posso trocar e colocar outro no lugar, ela vai fazer isso tranquilamente. Esse indicador pode ser calculado aí, uma etapa seguinte, consiste em investigar as possíveis causas do problema para desenvolver estratégias adequadas de enfrentamento. Então, ela pode, através desse problema, né, ela desenvolver aí uma situação para identificar efetivamente o que está ocasionando essa ausência. E nós vamos ter aí indicador de acidente de trabalho, tá? Os acidentes de trabalho são eventos muito problemáticos na empresa. É fundamental adotar uma posição preventiva com relação a essas ocorrências. Toda profissão traz algum nível de risco para os colaboradores, mesmo quando se trata de acidentes de trajeto ou algum evento que ofereça perigo no exercício das suas tarefas.
Mas antes de realizar qualquer programa de prevenção, é preciso contabilizar os acidentes que ocorrem no trabalho. Com isso, é possível realizar um estudo reconhecendo as variáveis de risco para, em seguida, desenvolver as melhores estratégias de enfrentamento do problema. Bom, esse indicador, para quem trabalha em escritório, eu vou falar para vocês que é quase que, assim, não é que é quase que zero, mas é muito mais difícil ocorrer um acidente de trabalho em quem trabalha em escritório, na frente de computador, do que quem trabalha numa construção civil. Né? Ou então quem opera máquinas de risco, né? Então, esse indicador ele não vai servir para todas as empresas, tá? Não que quem trabalha no escritório não pode ter um acidente de trabalho, até pode, mas o risco é bem menor para quem trabalha na construção civil, né? Quem trabalha na construção de prédios, de casas, né? Ou então quem trabalha com eletricidade, ou com pessoas que fazem limpeza de janelas de apartamentos, de prédios comerciais. Aí essas empresas têm uma necessidade maior de ter esse índice para avaliação das pessoas, tá? Então aí depende de cada empresa. O absenteísmo eu já acho que é mais comum. Agora, o acidente de trabalho não é tão comum, né? E essa forma para calcular é número de acidentes vezes 100 dividido pelo total de profissionais que trabalham nesta operação, para mim saber qual é o percentual de acidentes de trabalho que eu estou tendo naquele segmento, né? Então, eu acho que onde pode observar que tem empresas que colocam assim, estamos há 45 dias sem nenhum acidente de trabalho aqui, porque usamos todos os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, e estamos tomando todos os cuidados possíveis. Agora, após a pandemia aí, né, eu acho que vai ser um pouco mais comum, talvez, alguma coisa relacionada com esse indicador, porque as empresas vão falar, estamos há, sei lá, 120 dias sem um caso de Covid, né? Não sei, pode ser que tem empresas que acham importante destacar esse indicador, né? Empresas de escritório, eu nunca vi esse indicador ser destacado como uma construção civil, tá? Indicador de reclamação trabalhista. Isso aqui deve ter caído bastante com a nova legislação, né? Que é os KPIs de reclamação trabalhista indicam o cumprimento dos direitos dos colaboradores, problemas de gestão e conflitos organizacionais. Manter esses índices reduzidos é importante para preservar a imagem da empresa e para fortalecer a reputação da marca como empregadora. Para calcular esse indicador, considere um período de 12 meses. Então, a empresa vai pegar todas as reclamações trabalhistas, né, o número de reclamação, e dividir pelo número de profissionais desligados e multiplicar por 100. Esse 100 ele se dá aí em conta de verificar em percentual quanto que isso representa, tá? Então, qual que é o objetivo desse índice? É verificar quantas pessoas que saem da empresa e colocam a empresa na justiça. Se é uma empresa boa pagadora ou má pagadora. Você só reclama na justiça quando você se sente injustiçado, né? Ah, eu fiz um monte, trabalhei, sei lá, 10 anos nessa empresa e nunca me pagaram hora extra. Então eu vou pedir a hora extra dos últimos 5 anos. Aí um pede hora extra, outro pede adicional noturno, o outro pede, sei lá, enfim, tem vários tipos de reclamação, se bem que agora com a nova legislação trabalhista, que caiu bastante a reclamação trabalhista, para você solicitar uma reclamação, fazer uma reclamação trabalhista, você tem que ter, não é simplesmente colocar na mão do advogado e esperar as coisas acontecerem. Você realmente precisa comprovar os fatos, porque caso você não consiga comprovar os fatos, você que tem que indenizar a empresa, tá? Então, por isso que hoje caiu bastante as reclamações trabalhistas, né? Antes era assim, o cara saía da empresa, jogava na mão do advogado, você tem direito a receber 10 mil reais, o advogado falou, vamos pedir 50 e na hora que der, a gente manda fazer um acordo, e aí se você conseguir os 10, maravilha, se não, se você conseguir alguma coisa menos do que isso, é de ganho, é de lucro. Agora não. Agora, se você fizer isso e não conseguir comprovar
você e o seu advogado, você que tem que indenizar a empresa. Então, agora as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para fazer, um pouco mais de cautela, né? Dificuldade, um pouco mais de cautela para fazer uma reclamação trabalhista, tá? Então, tem empresas que, como tem muita reclamação trabalhista, elas medem para saber aonde que está o problema de as pessoas saírem da empresa e colocar a empresa na justiça. Indicador de treinamento. Um dos grandes desafios de qualquer organização é reter talentos, né? Uma das maneiras de fazer isso é desenvolver uma dinâmica que disponibilize capacitações. Desse modo, os profissionais podem reciclar seus saberes e se sentir mais motivados para o trabalho, né? Então, quem busca aí um desenvolvimento profissional, busca muito, né, perante a empresa, reciclar os seus saberes, né? Então, quem busca um desenvolvimento profissional, busca reciclar os seus saberes. E aí a pessoa se sente até mais motivada para o trabalho diante a essa importância que a empresa dá a ela, né? Então, lembrando-se que isso é a opinião minha, tá? O treinamento, na minha opinião, é mais responsabilidade da pessoa do que da empresa. E tem empresa que se preocupa com isso, né? E tem empresa que não se preocupa. E aquela empresa que não se preocupa, se você acha que ela é boa e você precisa de reciclar os seus saberes para se sentir mais motivado, dependendo da empresa, aí você vai e procura você mesmo um treinamento de desenvolvimento para que você possa se sentir mais motivado no trabalho. Se ficar dependendo da empresa, essa empresa eu estou aqui há 5 anos e nunca fiz um treinamento. Então, sai você para fazer o treinamento, tá? Então, tem empresas que têm recursos financeiros destinados para esse treinamento e desenvolvimento, né? E aí ela vai medir qual que é o índice de treinamento que as pessoas estão tendo. O processo de treinamento e desenvolvimento é essencial para aumentar o conhecimento e a capacidade dos seus colaboradores. Esses cursos contribuem significativamente para os profissionais, para que os profissionais possam crescer na carreira e se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Hoje, né, com essa modalidade de pandemia, esse crescer na carreira, como eu disse para vocês, pode ser por parte da empresa, como pode ser por parte do colaborador, tá? Não necessariamente que tenha que ser por parte da empresa. Porém, se ela produzir esse treinamento e desenvolvimento, ela vai ter um indicador para medir isso. Uma estratégia que pode ser muito efetiva é estimular que os profissionais que estão há mais tempo na empresa possam passar seus conhecimentos para os novatos em treinamentos internos. Eu, quando eu trabalhava em empresa, fiz muito isso, tá? Descobriram que eu era professor também, e aí me ofereceram a oportunidade de dar cursos internos, né? Então, uma área me chamou, a outra gostou, me chamou também, a outra gostou, me chamou também, e aí, então, no meu horário de trabalho, eu também executava treinamentos internos para outras pessoas de outras áreas. Eu gostava bastante. E aí ficaram sabendo que, como eu era, também trabalhava de empresa e trabalhava à noite como professor, os caras falaram, opa, então você vai dar um curso para a gente de tal coisa, né? E aí eu montava de acordo com a necessidade da área, e áreas totalmente distintas, e fazia os meus cursos para aquelas pessoas, né? Então é uma forma também de você desenvolver, possam passar os seus conhecimentos para pessoas que não têm conhecimento de nada. E a empresa não gasta com isso, né? Então tem gente que conhece, por exemplo, a ETEC PJ faz muito isso, né? Os alunos promovem isso, né? Em algum momento, os professores são convidados, geralmente acontece no segundo semestre de cada ano, os professores são convidados pelos alunos. É uma gincana, mas ao mesmo tempo é uma coisa legal, porque traz novidades e aí faz com que as pessoas, quem tem interesse,
quem tem interesse vai buscar o seu conhecimento de treinamento, não dependendo da empresa, né? Estou dando um exemplo do ETEC PJ, que os alunos convidam os professores a darem aulas ou cursos em um determinado dia de assuntos que não estão na base tecnológica e de assuntos que não são tratados em sala de aula e de assuntos que não são de tão conhecimento de tais professores. Então, por exemplo, me convidaram para dar aula no semestre passado, em 2019, finalzinho de 2019, me pediram para me falar sobre educação financeira para a pessoa física. Eu marquei umas 2 aulas e falei sobre educação financeira. E quem que ia lá na sala e assistia sobre educação financeira. Aí uma outra, no começo do ano de 2019, me chamaram para falar sobre redes sociais profissionais. Aí eu falei sobre LinkedIn, né? Então, esses exemplos que eu estou citando para vocês da ETEC PJ pode ser oferecido na própria empresa, né? Poxa, eu queria saber mexer em PowerPoint. Quem sabe PowerPoint? Eu gostaria de entender como é que faz esse curso de Excel. Eu não tenho dinheiro para bancar curso de Excel, é muito caro. Pô, você não pode dar um curso de Excel para gente? Pô, posso, eu conheço um pouco, dou um curso de Excel para vocês. Eu queria saber sobre LinkedIn, como é que eu faço para saber, como é que eu coloco meu currículo, o que eu tenho que colocar. Então são oportunidades baratas que as empresas oferecem, que já está embutido no salário que está pagando para aquela pessoa, e ao mesmo tempo está desenvolvendo outras pessoas de forma interna. E aí ela consegue medir esse indicador de treinamento para isso. Há 2 indicadores que você pode utilizar para avaliar os treinamentos. Aí, de novo, né? Então, indicadores, métricas ou KPI, todos eles relacionados e têm o mesmo significado. Vamos lá. Então, um deles é custo do treinamento para o colaborador. Esse KPI de RH indica quanto a empresa investe em treinamento por pessoa. A empresa vai pegar o custo per capita de treinamento, quanto que custa por pessoa, valor total investido em treinamento dividido por total de participantes. Então ela tem uma verba lá e vai ver quantos participantes tem. Porque nem todo mundo que é convidado para participar de treinamento quer, né? Tem cara que fala, não, quanto tempo quer o treinamento? 1 semana. Não, vai atrasar tudo o meu serviço, eu não quero participar disso não. Quero participar disso não, porque vai atrasar todo o meu serviço. Quem vai fazer meu serviço? Não tem quem faça. Quando você chegar, você faz. Não, vai acumular muito, eu não quero participar disso não. Então a pessoa não quer, mas também não reclama depois que não vem promoção, não reclama que não tem aumento de salário, né? Então tudo tem 2 pesos, 2 medidas. Então tem que tomar cuidado. Você quer, mas você quer na hora que você pode. E nem sempre é assim que funciona. A empresa oferece e aí você tem que absorver no momento que ela oferece. Ou então você diz que não quer. Ela não é obrigada, você não é obrigado a aceitar e ela não consegue te obrigar a você participar, tá? O outro é o retorno sobre investimento em treinamento, que é conhecido como ROI, Return Over Investment. Esse indicador é uma forma de determinar se a realização do treinamento foi positivo para os negócios em geral, tá? O que é isso? Será que se eu estiver fazendo um investimento em determinada pessoa, o que ela vai trazer de resultado para mim? Será que está valendo a pena eu fazer esse investimento? Ou simplesmente eu estou gastando dinheiro e a pessoa não está trazendo retorno nenhum? Então ela vai avaliar através do ROI, que é calculado aí, dividir o ROI, que pode ser um aumento de lucro ou uma redução de gastos, pelo custo do treinamento. Tá? Então ela vai pegar isso nos seus demonstrativos contábeis, aumento de lucro ou redução de gastos e dividir pelo custo de treinamento, para ver se realmente isso está sendo viável ou não. Bom, aí nós temos aí um que é bastante conhecido, que é o indicador de rotatividade. Tá? Avaliar a rotatividade na empresa é um passo necessário para promover uma boa gestão de pessoas, né? Então, o que é rotatividade? Rotatividade é a entrada e saída de pessoas na organização.
Pessoas no qual eu me refiro colaboradores, tá? Então, tem áreas que têm maior rotatividade e tem áreas que têm menor rotatividade, né? Então, por exemplo, call center, que eu acho que é uma área que paga pouco, as pessoas não aguentam ficar muito, tem que trabalhar muito e ganhar pouco. A taxa ou indicador de rotatividade é alto. Já em um escritório, dependendo do tipo da empresa, a taxa de rotatividade entre pessoas que pedem a conta, de pessoas que são demitidas, pessoas que são admitidas, é mais baixo, mas é um índice bastante importante para as empresas. O KPI de rotatividade indica os níveis de atratividade da empresa para os profissionais internos e os do mercado, e o sucesso do recrutamento e seleção. Porque, veja só, recrutar e selecionar parece ser um processo simples, né? Mas se a empresa não fizer um bom recrutamento e uma boa seleção de candidatos, consequentemente vai ter um índice alto de absenteísmo, né? Por quê? Se o cara não gosta do que ele trabalha, ou ele não tem um bom relacionamento com colegas e gestores, ele vai se ausentar do trabalho. E aí vai aumentar aquele índice. Aumentando aquele índice significa, se for tratado a situação e verificar que é por problemas de comportamento, a empresa vai querer, por exemplo, trocar esta pessoa, demitir, contratar outro. Isso é culpa de quem? Da pessoa que está trabalhando ou do recrutamento e seleção? Isso, imagino eu, que uma das partes responsáveis por esse problema é o recrutamento e seleção que não fez a adequada seleção que deveria fazer para recrutar aquela pessoa para aquele local. Tem gente que fala que não tem problema de relacionamento, trabalha com pressão, mas na hora que é colocado à prova, já começa a falar, para mim não vai dar, então, eu tenho compromisso. Então, na hora de trabalhar sob pressão, não é bem assim que funciona na prática. Ao entender esse indicador, será possível saber quais os números e os motivos que levam os funcionários a deixar a empresa e assim desenvolver estratégias para mudar esse quadro. Aqui também tem vários itens, tá? Tem aí desde falta de comprometimento, problemas de relacionamento, salário incompatível, distância, horário apertado, coisa que vocês estão tratando aí no TCC, que é, como é que chama aí? Estresse no trabalho entre o que vocês não conseguem, o que a pessoa não consegue conciliar e a qualidade de vida, né? Então tem N fatores aí que pode trazer a rotatividade, tanto de demissão, de gente que é mandada embora, como de gente que pede a conta. Aqui é os dois, tá? Não é só para pessoas que são mandadas embora, não. É para pessoas que também falam, não, eu consegui uma coisa melhor e estou pedindo a conta, não quero mais trabalhar nessa empresa. Para calcular, então, é admissão mais demissão. Então, as pessoas que são admitidas, as pessoas que são demitidas, dividida por 2, do resultado, divide pelo total de colaboradores do mês anterior e multiplica por 100. Aí você vai chegar ao indicador de rotatividade. Admissão mais demissão, divide por 2, esse resultado divide pelo total de colaboradores do mês anterior. Beleza? Com esse indicador, você pode avaliar se as contratações estão sendo efetivas. Então, ó, veja só, se você contratar bem, você vai ter uma contratação efetiva. O que é contratar bem? Eu trouxe uma pessoa de mercado ou interno para trabalhar num determinado departamento e a pessoa é espetacular. Chega no horário, vai embora no horário, se pedir para ficar até mais tarde, fica, é educado, tem um bom relacionamento com os colegas, entrega bem as atividades, faz o trabalho com extrema perfeição, não precisa fazer retrabalho. É aí que as empresas e a função da área de RH é encontrar os melhores talentos. Vocês vão ser responsáveis por isso. Encontrar os melhores talentos.
é essencial para reduzir o tempo de busca por profissionais com o perfil necessário para a organização, além de melhorar a sua eficiência corporativa. Então, olha a responsabilidade que vocês têm aí para trabalhar na área de recursos humanos. É exatamente responsabilidade de vocês. Com esse dado, você pode ter um panorama de sucesso no recrutamento e seleção e elaborar um conjunto de estratégias de enfrentamento caso haja problema. Isso traz a melhoria da qualidade do trabalho da empresa como um todo e impacta positivamente todos os outros indicadores. Então, se você tem um baixo índice de rotatividade, provavelmente o seu índice de absenteísmo também deve ser menor. As pessoas se sentem satisfeitas, as pessoas se sentem, não vão querer ficar saindo da empresa, tá? Bom, custo de pessoal sobre a receita bruta. Receita bruta é o valor total, é o valor faturado pela empresa sem os descontos por impostos e despesas. É o que a empresa vende, né? Tanto de produtos quanto de serviços. Calcular esse KPI é importante para saber qual é a representatividade dos custos com trabalhadores diante do total que a corporação produz. Para calcular esse índice, pegamos aí então o custo de pessoal sobre a receita bruta. Folha de pagamento total dividido por receita bruta vezes 100. O que significa isso, gente? Quanto que vocês acham que custa um funcionário para uma empresa? Vocês já ouviram a expressão assim, ó, um funcionário para a empresa custa quase o dobro do que ele ganha? Já viram isso? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Pensei que vocês estavam dormindo aí. Já ouviram falar que o funcionário custa quase 100% da empresa? Isso ocorre porque o funcionário ele não ganha só o salário dele, né? Ele ganha o salário dele, ele tem 13º, ele tem todos os benefícios associados. Então, isso faz com que a empresa tenha um custo de pessoal alto, né? Então, quanto que ele... Os gestores, às vezes, querem saber quanto que é a folha de pagamento. A folha de pagamento não é só o quanto salário eu pago para o funcionário. Ele quer saber quanto que está custando tal pessoa, né? E aí o RH tem que ter essa métrica, esse indicador, fazendo esse cálculo mensal para fazer a sua evolução, tá? Então esse indicador é extremamente importante, porque os gestores querem saber. Se ele tiver que mandar embora, como que ele vai escolher a pessoa que vai mandar embora? O RH tem que ter uma forma de medição disso para ele poder mandar embora, né? Quem não está produzindo, qual que é o custo daquela pessoa, por que as empresas evitam, às vezes, de deixar o funcionário muitos anos na empresa? Porque depois a rescisão daquela pessoa vai ficar alta, né? Pode ter uma reclamação trabalhista que a empresa possa não conseguir arcar. Então, tudo isso tem todo um procedimento relacionado e precisa municiar, a função do RH é municiar o gestor da empresa para essa tomada de decisão. Tem aí também o indicador de produtividade, que são fundamentais para acompanhar o rendimento dos profissionais no empreendimento, porém eles variam de acordo com cada tipo de negócio. Em uma empresa que vende materiais de escritório, por exemplo, a receita acumulada por mês pode ser um ótimo indicador de produtividade.
Já em um hospital particular, o número de pacientes que recebem alta em determinado período de tempo é um parâmetro mais efetivo, né? Então, imagina aí, agora com esse problema que nós estamos passando, alguns profissionais da saúde estão sendo mais bem remunerados, não porque ele não depende, ele não vive a saúde de ninguém, né? Mas eles procuram cuidar da melhor forma possível. E aí a dedicação em cima disso é muito grande. Pode observar que às vezes aparece na televisão, aquele que conseguiu se recuperar, né, do problema que nós estamos passando, e eles são aplaudidos, fazem festa, né? E alguns hospitais remuneram esses profissionais pela dedicação que tiveram com relação a tais pacientes, né? Ah, Anderson, mas eles também se expõem muito, estão muito... Sim, claro, mas em decorrência disso, alguns têm aí um benefício por produtividade, né? Por mais que estão falando de vida, não estão falando de produto, não estão falando de serviço, é um serviço mais ligado à saúde, né? Então, eles são remunerados e a empresa vai medir isso através desse indicador. Tem indicador de benefício. Os benefícios são fundamentais para promover a motivação e engajamento para os colaboradores. Com eles é possível trazer mais qualidade de vida para o time. No entanto, é fundamental ter um controle dos valores despendidos com esses incentivos, pois as finanças não podem sair do controle. Então, a empresa a empresa pode oferecer os benefícios, não aqueles benefícios que todo mundo conhece, como é vale refeição, vale transporte e assistência médica. Não, isso é o básico do básico, tá? Benefícios além disso, né? Que a gente pode citar aí, como benefícios adicionais aí, diferentes dos tradicionais. Colônia de férias, né? Prêmios para aniversário de casamento, são benefícios, né? Viagens, são benefícios diferentes do tradicional, né? Então o cara fala, oferecemos benefícios, quais? Vale refeição, vale transporte e cesta básica ou assistência médica. Isso não é benefício diferencial de mercado. Diferencial de mercado é quando você faz alguma coisa diferente mesmo, tá? Então a empresa vai pegar o total de gastos com benefício e dividir pelo total de profissionais para ela saber quanto que ela está gastando de benefício, né? Então esse também é um indicador bastante importante, porque aqui está relacionado com mais a grana, né? Não especificamente com a pessoa, mas sim especificamente quanto que ela está gastando de benefício com cada pessoa. É por isso que mede isso, né? Devemos aumentar, devemos diminuir, podemos pagar mais, podemos pagar menos, né? Então tem empresas que oferecem cesta básica, oferece também o vale-refeição. Mesmo na época que você está de férias, você tem vale-refeição ou vale-alimentação. Isso tudo vai para a continha de fazer o cálculo para ver se quanto financeiramente a empresa está despendendo de recursos. Assim você pode saber o valor per capita empreendido na empresa e pode avaliar se está sendo adequado à situação do negócio. Bom, como descobrir os melhores indicadores de RH para a sua empresa? Tendo conhecimento sobre os benefícios que os indicadores de RH podem trazer para a organização, o próximo passo, então, é entender quais deles podem fazer mais sentido para a realidade de cada tipo de empresa, tá? Aí você tem que fazer alguns estudos dos indicadores. O primeiro passo é estudar os indicadores. Afinal, é preciso conhecê-los para saber efetivamente quais poderão se encaixar melhor na questão de medir o desempenho do negócio como um todo. Então, professor, como é que eu vou saber qual que é o melhor? Eu sempre recomendo, começa pelos tradicionais, e aí você fala, não, nossa empresa está indo muito bem, diante dos indicadores que a gente já tem implementado, vamos aumentar mais alguma coisa. E aí você vai criando os seus indicadores, não só esse que eu apresentei para vocês, ou vai acrescentando em benefícios, enfim, para você melhorar tanto o seu negócio como melhorar a motivação das pessoas, né? O que tem de pior para a empresa é ter um profissional bom e você
e ele trocar você, ou a empresa trocar você também, né? Mas é mais no sentido invertido, de profissional trocar aquela empresa por uma outra que paga superior ao valor que você ganha e oferece uma rede de benefícios muito melhor do que você ganha. Então, a empresa sente bastante e às vezes ela não tem caixa suficiente para cobrir aquela proposta e tem que deixar aquele profissional embora. Isso acontece muito com jogadores de futebol. Você vê um jogador de futebol que joga num determinado time e o outro time oferece um valor superior ao que ele ganha naquele time, e aí que ele fala, pô, e agora... Ah, mas são rivais. Pois é, meu, mas aqui eu ganho 100, lá eu vou ganhar 200. Ah, mas a torcida vai ficar... Ele quer saber da torcida, ele quer dinheiro no bolso. Então jogador de futebol acontece muito disso. Para nós, a gente não tem muita... A gente troca 200 por 400 e já acha que está de bom tamanho. Saiba que não é muito efetivo trabalhar com indicadores específicos, somente porque ele é muito utilizado por outras corporações. Isso acontece em razão de os indicadores terem que se adequar às particularidades de cada negócio, né? Então, não é porque é utilizado em nenhum que vai ser bom para utilizar no outro. Você pode até utilizar, desde que seja necessário, para atender às particularidades de cada empresa. Uma empresa pequena, que é um único gestor, adianta trabalhar com muitos indicadores relacionados à liderança, pois não haverá muitos dados gerados capazes de auxiliar a essa avaliação. Então, se o cara trabalha numa empresa pequena, só tem um único líder, para que ele vai ter um índice, um indicador para medir a liderança? Só ele é o líder? Não vai fazer sentido. Você deverá, geralmente, fazer um índice, né? Ter um índice de liderança. Se você tem vários líderes, né, vários gestores, aí você faz parte, você ter um indicador relacionado a isso. Bom, entenda quais os KPIs fazem mais sentido para o seu negócio. Segundo passo, entender quais os indicadores farão sentido para o momento do seu negócio. Analise quais deles podem ser trabalhados e, acima de tudo, ter condições de serem medidos pelo negócio, né? Então, não adianta ter um e não medir. Importante, a importância do indicador é medir para ver e tomar decisão sobre aquilo. Além do mais, procure escolher indicadores que mostram se a empresa está crescendo ou não, tá? Então, o grande objetivo dos indicadores é verificar se a empresa está crescendo ou não. Defina os objetivos e metas que sejam claros. Então, após entender os indicadores que fazem sentido para o negócio, é preciso começar de alguma maneira. Procure definir os objetivos e metas relacionados a esses indicadores, que sejam claros para que você possa começar e testar e sentir na pele como é trabalhar com a medição deles, tá? Após isso, defina uma periodicidade para essa medição e esteja disposto a se comprometer a coletar os resultados que a empresa gerou com relação a esses KPIs. Tá? Então, é importante você coletar resultados com esses cálculos, com esses indicadores que eu estou colocando para vocês, né? Fazer o cálculo por fazer e não chegar a conclusão nenhuma é só tempo perdido e gasto de dinheiro. O objetivo de trabalhar com esses KPIs é você chegar a alguma conclusão. Ah, não, tá bom. Ah, não, tá bom, tá ruim. Não, isso você... Tomar a decisão é para ver se você quer aumentar, se você quer implementar novos, se você está gastando muito dinheiro. Então, é com esse objetivo que se implementa KPIs de controle e métricas de RH. Faça uma revisão. As revisões são procedimentos necessários para garantir o acerto e o bom uso dos KPIs. Reavalie cálculos é fundamental para promover análises. Tá? Então, os cálculos que vão ser extraídos desses KPIs tem que ser necessário análise para que você possa chegar numa tomada de decisão assertiva. Nessa revisão é possível entender se os indicadores estão fazendo sentido e trabalhar para incluir novos KPIs, e até mesmo retirar alguns que não contemplam mais a realidade do seu negócio, né?
Então, que é o caso do liderança lá que eu expliquei para vocês. É uma empresa pequena, eu não tenho necessidade de ter um indicador para avaliar a liderança. Se eu só tenho um líder, geralmente você coloca um avaliador de liderança quando você tem mais de um líder, para ver qual dos dois, ou dos três, ou dos quatro, enfim, que tem maior performance no desenvolvimento das atividades, né? Por exemplo, o Centro Paula Souza, eu não conheço o KPI que eles usam para, por exemplo, para professor. Não tem um modelo, pelo menos eu não conheço, de indicadores de desempenho de professor. Não tem. Os KPIs que eles usam é KPIs assim, se o professor faltou, se o professor não é um professor que falta muito, se o professor fez curso, ou se ele não fez curso, mas não tem um KPI dinâmico para avaliar se ele tem uma boa aula, se ele não tem uma boa aula, se ele deu aula, se ele não deu aula. Não tem esse procedimento, não tem, né? Então, por isso que às vezes acontece de você, de alguns cursos, terem profissionais, de ter professores, que ele não está muito habituado com aquela disciplina e não consegue desenvolver, não consegue desenrolar. Por quê? Porque não tem um indicador para medir estas situações. Basta ele ter formação e ele ser habilitado para aquela disciplina. Aí ele pode pegar aquela matéria. E aí, às vezes, ele não corresponde como ele deveria corresponder, né? Por quê? Porque não tem um indicador dinâmico para esta operação. Ah, professor, mas por quê? Porque ninguém colocou ainda para que seja dessa forma, tá? Vou dar um exemplo, porque eu estou no Centro Paula Souza, que há 14 anos, eu nunca vi. Ele existe, sim, indicadores, mas não são indicadores desses que eu estou comentando com vocês. Esses são mais dinâmicos, né? O que são dinâmicos? Se não tiver bom, a empresa vai lá e muda. No Centro Paula Souza tem uma relação de que os professores têm que ter uma classificação anual, os melhores classificados, como em qualquer negócio, tem prioridade para pegar aula, né? Então, a classificação é assim, mas é totalmente diferente desses que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, as métricas devem ser avaliadas constantemente, pois a dinâmica dos negócios é muito variável. Então, as coisas mudam rapidamente e aí a gente precisa ter indicadores que refletem o seu negócio, né? Não adianta ter indicador que não vai refletir o meu negócio. Em determinadas épocas do ano, certos fatores podem ser mais relevantes do que outros, né? Então, dependendo da época, da empresa que trabalha com época, com frio, com calor, dependendo do indicador, pode dar variação em consequência de determinadas épocas do ano, como se fosse Natal, Páscoa, enfim. Exceto esse ano aí que está um pouco diferente do que eu estou falando para vocês, né? Bom, utilize poucas métricas. De fato, utilizar indicadores é muito eficiente para os processos, porém é preciso cuidado. É importante selecionar os KPIs que são mais relevantes para o empreendimento e focalizar a análise neles, né? Não adianta ter N KPIs, mas é importante que tenha alguns. E sempre buscando aqueles que são mais importantes. Isso acontece porque os KPIs são ferramentas, mas o que é valorizado são as análises, que é possível empreender com esses recursos. Então, o KPI é só para você fazer a continha, e o que importa disso são a valorização dessas análises. Assim, um grande número de métricas não é positivo e pode estimular a perda de foco, né? Então, se você tiver muitas, você pode se perder. É a mesma coisa que quando você vai comprar alguma coisa, se você tiver muitas opções. Quando você tem 3, 4 opções, é mais fácil escolher. Quando você tem muitas opções, você fala, meu Deus, eu não queria ter todas essas opções, porque aí você perde realmente o foco. Então, é importante você ter um número, mas não ser tão grande, porque senão você não consegue medir aquilo que você realmente precisa para a sua tomada de decisão. Os indicadores são fundamentais para qualquer empresa ou empreendimento, eles facilitam a tomada de decisão e otimizam o desenvolvimento de caminhos estratégicos na empresa ou na corporação. Com eles é possível acompanhar questões ligadas às faltas, produtividades,
absenteísmo, acidentes, treinamentos, rotatividade e muitos outros aspectos que são fundamentais para a gestão de pessoas no negócio. Então, nós vimos aí 3, 4, 5. Nós vimos 5 praticamente aí, 5 a 6 métricas, indicadores de desempenho aí, que o RH pode municiar a empresa para a tomada de decisão. Com as métricas de RH, pode-se realizar análises objetivas da situação da corporação e empreender mudanças com mais facilidade. Os KPIs também são fundamentais para os gestores de recursos humanos conseguirem mais espaço diante dos diretores da organização. Então, através desses índices, você consegue conversar na linguagem do RH, junto com o gestor, junto com o gestor, junto com o presidente, junto com o diretor, de forma que você entende, né, que é esses indicadores, de como melhorar a performance da empresa. E aí, é isso, tá? Aí o que vai acontecer? Na semana que vem, nós vamos fazer uma atividade relacionada com esses indicadores, tá? Eu não coloquei nada para vocês hoje, porque não ia dar tempo. Mas aí na semana que vem a gente faz alguma atividade relacionada com isso. Eu vou disponibilizar esse material lá no site e o vídeo da aula vai lá pro canal do YouTube. Perguntas? Não. Não. Vocês ficaram muito quietinhos, vocês não participaram de nada hoje na aula. Mas tá bom. Não? Maravilha, então, gente. Eu desejo a todos vocês uma boa noite. E aí, na terça-feira, a gente se fala. Depois falamos na quarta. E assim a gente vai seguindo. Tá bom? Tá bom, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos.